Antes de a gente fazer a nossa prova hiper mega massa, falta a gente terminar de corrigir a nossa atividade da matéria que é para essa prova. Então vamos lá começar pela correção dessa atividade. A questão número 5 do livro. Quando retiramos da geladeira um recipiente de metal e um recipiente plástico, temos a sensação de, pelas nossas mãos, que o recipiente de metal está mais frio que o de plástico. Eles estão de fato a temperaturas diferentes? Qual o motivo dessa sensação? Não, eles não estão em temperatura diferente. Como os dois recipientes estavam dentro da mesma geladeira, os dois recipientes estão à mesma temperatura que a temperatura do interior da geladeira. Então, se eles não estão a temperatura diferente, por que a gente sente eles como de temperatura diferente? Essa diferença na sensação é por causa que o metal ele é melhor condutor que o plástico. Como o metal é melhor condutor do que o plástico, ele conduz melhor o frio que está nele, né, a ausência de calor que está nele, a temperatura mais baixa que está nele, é melhor transmitida até o nosso corpo, é melhor conduzida até o nosso corpo, por causa da diferença de condução entre eles. O metal é melhor condutor do que o plástico. A 6. Calcule a diferença de temperatura entre as faces de um vidro plano, cujo coeficiente de condutibilidade térmica é de 2 vezes 10 elevado a menos 4 quilocalorias por segundo vezes metro vezes grau Celsius, área igual a 2.000 cm² e espessura de 4 milímetros. Dado o fluxo de calor entre as paredes desse vidro plano é de 1.500 calorias por segundo. Vamos lá. Do enunciado, a constante de condutibilidade térmica vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 1 calorias vezes segundo vezes metro vezes grau Celsius. Por quê? Calorias por segundo vezes metro vezes grau Celsius. Digo. Por quê? Porque o 2 vezes 10 a menos 4 está em quilocaloria. Como 1 quilo é 10 elevado a 3, na hora que eu pegar 10 elevado a 3 multiplicado por 10 a menos 4, vai dar 10 elevado a menos 1, da forma como está aí. A área, então, desse vidro, ela vai ser de 2 vezes 10 elevado a menos 1 metros quadrados. Por quê? Esse 2.000 que nós temos aí é centímetros quadrados. Para você passar de centímetros quadrados para metro quadrado, você vai ter que dividir por 10.000. Quando eu dividir por 10.000, vai dar 0,2. 0,2, que então, em notação científica, é 2 vezes 10 elevado a menos 1. A espessura do vidro é de 4 milímetros. Em metro, tem que ser em unidade oficial, né, em metro. Como o milímetro é a milésima parte do metro, então a espessura vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 3 metros. E o fluxo de calor, eu só coloquei em notação científica 1,5 vezes 10 elevado a 3 calorias por segundo. Bem, tomando aí a lei de Fourier, nós temos ela já representada na fórmula aí na tela. O fluxo de calor é a constante multiplicado pela área, multiplicado pela diferença de temperatura entre as faces do vidro, dividido pela espessura. O fluxo de calor, 1,5 vezes 10 elevado a 3. A constante de condutibilidade, 2 vezes 10 a menos 1. A área também, 2 vezes 10 a menos 1. A variação da temperatura, eu quero saber, dividido pela espessura, que é 4 vezes 10 a menos 3. Vamos lá, então. Multiplicando, aí no segundo membro, 2 vezes 2 dá 4, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 dá 10 a menos 2, vezes a variação da temperatura, sobre 4 vezes 10 a menos 3. Isso aí dá igual a 1,5 vezes 10 elevado a 3. Eu fiz aí a inversão do primeiro com o segundo membro, para tentar já agilizar a resposta. Na fração, corto os 4, quando eu pegar 10 a menos 2 dividido para 10 a menos 3, eu vou repetir a base 10 e vou subtrair os expoentes, menos 2 menos o menos 3, já que menos e menos é mais, vai ficar menos 2 mais 3, que é 1. Por isso apareceu aí então 10 elevado a 1, que é 10, né? Multiplicado pela diferença de temperatura, é igual a 1,5 vezes 10 elevado a 3. Passo o 10 dividindo. Quando eu pegar então 10 elevado a 3 dividido para 10, isso aí vai dar 10 elevado ao quadrado. Então a diferença de temperatura é 1,5 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, multiplicado por 1,5 dá 150. Logo então a diferença de temperatura, 150 graus Celsius, é aí a diferença de temperatura entre as faces desse vidro.
Sétima questão. Determine a quantidade de calorias, em quilocalorias, que são transmitidas durante meia hora de um cobertor de área 2 metros quadrados e espessura de 2,5 centímetros. Considere que a temperatura da pele é de 37 graus Celsius e o ambiente está a 12 graus Celsius. Dada a constante condutibilidade térmica do cobertor, é 1 vezes 10 elevado a menos 5 quilocalorias por segundo vezes metro vezes graus Celsius. Vamos lá então adequar aí as unidades. Bem, do enunciado, nós temos que o intervalo de tempo que vai ocorrer essa passagem de calor, meia hora tem 1.800 segundos, que se eu quiser colocar em notação científica, não vai nem precisar, mas colocando em notação científica, dá 1,8 vezes 10 elevado a 3 segundos. A área do cobertor é de 2 metros quadrados. A espessura do cobertor, que é de 2,5 centímetros, quando eu coloco para metro, dá 2,5 vezes 10 a menos 2 metro. A variação da temperatura entre as duas faces do cobertor, a que está em contato com a pele e a que está em contato com o ambiente externo, é de 25 graus Celsius, que é a diferença entre 37 e 12, e a constante de condutibilidade, 1 vezes 10 elevado a menos 2. Como o quilo é 10 elevado a 3, na hora que eu pegar 1 vezes 10 elevado a menos 5, multiplicado pelo 10 elevado a 3, dá 10 a menos 2, que é o que aparece aí na tela já transformado. Então, pela lei de Fourier, toma aí a fórmula da lei de Fourier e vamos substituir. Nós temos então que o fluxo de calor é a constante, que é 1 vezes 10 a menos 2, multiplicado pela área, que é 2, multiplicado pela variação de temperatura, que é 25, dividido então pela espessura, que é 2,5 vezes 10 a menos 2. Aí eu fiz o seguinte, eu peguei 1 vezes 2 vezes 25, deu 50, repeti vezes 10 a menos 2, sobre o 2,5 vezes 10 a menos 2. Corta as potências de 10, fica 50 dividido para 2,5, isso vai dar então 20. Então o fluxo de calor por esse cobertor é de 20 calorias por segundo. Só que eu não quero o fluxo de calor. Eu quero saber qual é a quantidade de calorias que foi perdido pelo corpo nesse intervalo de tempo de meia hora. Daí então eu vou pela definição do fluxo de calor. Da definição de fluxo de calor, nós sabemos que ele é a quantidade de calor sobre o tempo. Se o fluxo é 20 e o tempo é de 1.800 segundos, que são meia hora, né, que é meia hora, aplicando aí produto dos meios pelos extremos, quando eu pegar 20 vezes 1.800, dá 36.000 calorias. Porque o fluxo de calor está em calorias. Só que a questão não pede em calorias, ela pede em quilocaloria. Lembrando que uma quilocaloria são 1.000 calorias, divide 36.000 por 1.000, logo nós temos que a quantidade de calor perdido para o ambiente através desse cobertor pelo corpo é de 36 quilocalorias. Questão número 12. No processo de transmissão de calor por convecção, existe uma circulação de correntes que são denominadas de correntes de convecção. Explique como elas se formam. Vamos lá. As correntes de convecção são geradas nos fluidos, que são os líquidos e gases, a partir da diferença de temperatura entre as diversas partes desse fluido. A porção que está mais próxima da fonte de calor, ela é aquecida, se dilata, se torna menos densa e sobe. Ao subir, a porção que estava na parte superior, ela então desce, porque ela está menos aquecida, então ela está mais densa, ela desce e ocupa o lugar antes ocupado pela parte que subiu, pela porção que subiu. Na hora que essa porção que estava na parte superior desce, ela vai ter contato então novamente com a fonte de calor e vai ser aquecida também, de maneira a reiniciar esse ciclo. A 13. Alguns refrigeradores possuem apenas uma porta e no lugar do freezer, o congelador fica posicionado na parte superior. Sobre esse aspecto, responda. A letra A. Por que o congelador fica na parte de cima dos refrigeradores? Vamos lá. Estando o congelador na parte superior, o ar mais frio, que ele é mais denso, o ar mais frio que sai do congelador, ele desce e atinge a parte inferior da geladeira. Na hora que esse ar mais denso atinge a parte inferior da geladeira, o ar mais quente que estava na parte inferior, ele vai subir, certo? E vai ser
resfriado no congelador, de maneira a se formar no interior lá do freezer as correntes de convecção. A letra B. Qual o critério para escolher o local de armazenamento dos alimentos dentro do freezer, dentro do refrigerador? Primeira coisa é que esses alimentos eles não podem ser colocados impedindo a circulação das correntes de convecção. Os alimentos têm que ser colocados nas prateleiras de maneira que seja possível o ar circular para que se forme as correntes de convecção. Senão, o congelador só vai resfriar na parte superior. Não vai ter como as correntes de convecção atingir a parte inferior da geladeira. Depois eu tenho que observar que como a parte mais fria ela está mais próxima lá do congelador, aqueles alimentos que são mais fáceis de se estragar, eles devem ser colocados na parte mais fria, ou seja, na parte superior da geladeira. Questão 14. Em certos dias, verifica-se o fenômeno da inversão térmica, que causa aumento de poluição pelo fato de a atmosfera apresentar maior estabilidade. Com a atmosfera apresentando maior estabilidade, dificulta a formação das correntes de convecção. Essa ocorrência é devida ao seguinte fato. A letra A. A temperatura das camadas inferiores da atmosfera, tem um erro aí de digitação do livro, permanece superior à das camadas superiores. A letra B. A convecção força as camadas poluídas a circular. A gente sabe que não é isso, porque a atmosfera fica mais estável, então não circula. A letra C. A condutibilidade do ar diminui, o ar não é condutor. A letra D. A temperatura do ar torna-se homogênea. Isso não é verdade, porque a temperatura do ar ela varia de acordo com a distância para a atmosfera, de acordo com a distância para a superfície terrestre. A letra E. As camadas superiores do ar atmosférico têm temperatura superior à das camadas inferiores. Bora ver então o que acontece na inversão térmica. Devido à poluição, as camadas mais elevadas da atmosfera elas ficam mais aquecidas que as camadas inferiores. Bem, se as camadas superiores estão mais aquecidas, os gases que estão nas camadas inferiores eles ficam meio que aprisionados. Porque como nas camadas inferiores está menos quente, vamos dizer assim, menos aquecido, esses gases que estão aqui próximos à superfície da Terra, eles têm uma densidade maior. Então eles não são capazes de subir para ocupar as camadas mais elevadas. Eles não se desprendem da superfície da Terra. Então esse aprisionamento dos gases próximos à superfície da Terra, gases de poluição inclusive, é que causa o fenômeno chamado de inversão térmica. 17. As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases, como o CO2, o gás carbônico, que é o principal causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados, principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por ilhas de calor. Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e o devolvem para o ar sob a forma de radiação térmica. Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia elétrica. A questão não tem nada a ver com o enunciado, Na verdade, a gente vai ter que dizer por que, devido à formação das ilhas de calor e porque aí, devido ao fenômeno do efeito estufa, se vai gastar mais energia elétrica. A letra A diz que, na verdade, não se vai gastar mais, diminui o consumo de energia elétrica devido à utilização de caldeiras por indústrias metalúrgicas. A letra B diz que aumenta o consumo de energia elétrica devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases do efeito estufa. A letra C diz que diminui o consumo de energia elétrica devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em indústrias, ou seja, só o efeito estufa já aquece a água sozinho. A letra D diz que a energia elétrica, o consumo vai aumentar devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e residências. E a letra E diz que se espera que esse consumo de energia elétrica diminua devido à grande quantidade de radiação térmica reutilizada. Bem, nós sabemos que quando está muito quente, quando está se formando as ilhas de calor, quando o efeito estufa está elevado, a gente precisa, por exemplo, ligar ventilador, a gente precisa ligar ar-condicionado quem tem e tudo mais. Desse modo, então, com isso vai haver um aumento
do consumo de energia elétrica devido a essa necessidade de a gente se refrigerar, seja com ar-condicionado ou com ventilador. Logo, a correta é a letra D. A 18, também do Enem. Com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus Celsius de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, isso em 5 fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou a potência máxima. O forno mais eficiente foi aquele que, imagine você querendo saber que forno micro-ondas é mais eficiente, por exemplo, para comprar. O forno mais eficiente é aquele que forneceu a maior quantidade de energia às amostras? Nem sempre. Porque se você passar 10 horas utilizando um forno e 2 horas utilizando outro, é claro que aquele que você utilizou por 10 horas, por exemplo, vai fornecer mais quantidade de energia. Isso não quer dizer que ele seja mais eficiente, apenas ele ficou mais tempo ligado. A letra B, o forno mais eficiente é aquele que cedeu energia à amostra de maior massa em mais tempo? Nem sempre também, vai depender da relação entre a massa e o tempo. A letra C, aquele que forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo? Sim, sim. A eficiência de um forno é aquele que fornece muito calor em pouco tempo. Então a letra C é a verdadeira. A letra D, o forno mais eficiente é aquele que cedeu a energia à amostra de menor calor específico mais lentamente? De forma alguma, porque se ele forneceu o calor mais lentamente, ele é o menos eficiente. E a letra E, forneceu menor quantidade de energia às amostras em menos tempo. Aí ele seria menos eficiente também. Portanto, o forno mais eficiente é aquele que esquenta mais rápido, né? É aquele que deve esquentar mais rápido. Se ele deve esquentar mais rápido, ele vai fornecer a maior quantidade de calor possível em menos tempo. Portanto, como eu já havia citado, a letra C é a correta. Com isso, então, a gente finaliza a correção da nossa atividade e vamos para a nossa avaliação.